Um dos filmes que mais demonstraram como funciona a sociedade contemporânea, por mais que tenha sido feito já no início do século XX, é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Ele é uma obra clássica do cinema, merece ser visto, não apenas pela história, que é muito envolvente, bem interessante, mas também pelas profundas críticas que faz a um tipo de sociedade que é muito comum hoje em dia. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes, claro, se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, dê o like se você estiver gostando do vídeo e compartilhe o conteúdo, isso é muito importante aqui para o canal ir aumentando cada vez mais a sua audiência. Tempos Modernos é um filme norte-americano lançado em 1936, que foi escrito e dirigido por Charlie Chaplin. E na história, o protagonista, na verdade, é o principal personagem do Chaplin, que é o vagabundo, né? Ele recebe esse nome, que na história tenta sobreviver no moderno mundo industrializado. Ele é empregado em uma linha de montagem, lá ele é submetido a várias indignidades, como, por exemplo, trabalho quase forçado, aliás, é uma máquina de alimentação avariada que causa problemas, e uma linha de montagem muito acelerada, que inclusive faz com que ele tenha aquele hábito de apertar o parafuso. Inclusive, quando ele sai da linha de montagem, não consegue parar de fazer isso. E numa das cenas mais icônicas do filme, a gente tem isso aí. Ele se transforma numa parte do maquinário, numa parte da engrenagem. Essa lógica de tornar seres humanos partes de engrenagens, de máquinas, é um problema que o filme aponta e também um problema que nós vemos hoje. Não talvez nessa lógica de revolução industrial, que ainda estava em efervescência nesse início do século XX, mas hoje os meios, os mecanismos para nos tornar partes de máquina são mais variados, são mais sutis e por isso mesmo mais ameaçadores. Por isso é importante parar um pouquinho aqui para pensar sobre o nosso próprio tempo e talvez ilustrar isso a partir do próprio filme e de algumas perspectivas que vêm a nós de filósofos e também da própria teologia do Novo Testamento. Estou me referindo aqui a essa sociedade do cansaço e a esses discursos motivacionais que surgem nas mais variadas formas, nas mais variadas origens, que tentam colocar em nós um peso de produção ininterrupta, um peso de fazer algo sempre, de nunca descansar. A impressão que se tem é que há sobre nós olhares vigilantes e invisíveis, mas presentes, que nos ordenam trabalhar sem parar. E é muito comum que muitas vezes nós internalizamos esse tipo de mensagem e mesmo sem perceber, a gente acaba se sentindo culpado, por exemplo, em pausar um dia para descansar. Talvez você já tenha se sentido assim, inclusive. Parou um dia para fazer aquele nada, que é muito divertido, vai ficar apenas ouvindo música, ou lendo um livro, ou assistindo filmes, enfim, descansando, passeando na praça, no parque, ou ficando em casa sem fazer absolutamente nada. É o famoso ócio que é necessário para a gente, mas aí vem aquela sensação de estar devendo algo a alguém. Esse alguém, na verdade, não é necessariamente uma pessoa, ele é um sistema, ele é algo despersonalizado, mas está muito presente. E traz para nós um peso muito grande de exigência de produção ininterrupta. Como eu disse, esse sistema, essa lógica que nos cerca, quer nos fazer parte da engrenagem, parte da máquina, da mesma forma como Charlie Chaplin se torna no filme. No seu livro Sociedade do Cansaço, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han sinaliza justamente essa acentuação da sociedade atual. Essa exploração, que muitas vezes é uma autoexploração causada por essa sensação de estar devendo algo, que tem provocado, segundo o autor, doenças como depressão, TDAH, ansiedade e outros transtornos. Aliás, sobre esse assunto, Byung-Chul Han diz o seguinte: quem falha na sociedade neoliberal de desempenho se responsabiliza e envergonha, em vez de questionar a sociedade ou o sistema. Essa é a inteligência especial do regime neoliberal. No regime neoliberal da autoexploração, a pessoa dirige a agressão a si mesma. Essa autoagressividade não torna o explorado revolucionário, mas depressivo. O que está chamando a atenção aqui é que a gente vive um tipo de sociedade que está armada contra nós mesmos, no sentido de que ela tem todos os ingredientes para nos tornar peças de um maquinário que não reclamam, porque se reclamarem, são logo taxadas de irresponsáveis, ou de incompetentes, ou de falhas, ou seja, nós falhamos em alguma coisa, e isso vai sendo internalizado cada vez mais, de tal maneira que, como diz o filósofo, nós vamos sofrer um processo de autoexploração a partir desse sistema. É uma lógica muito doentia de quase um moto contínuo. O moto contínuo é aquele motor que nunca termina, ele sempre se retroalimenta. Essa é a ideia aqui. E é triste perceber que esse tipo de pensamento,
de uma sociedade que gera esse cansaço, gera essa exigência de produtividade acelerada, se faz presente em todas as áreas da vida. Por exemplo, aqui mesmo no YouTube, quem produz conteúdo de YouTube sabe a cobrança que é feita a si mesmo pela produtividade, porque é preciso postar no canal, é preciso sempre alimentar o canal com novidades, é preciso sempre fazer coisas que estão no hype para chamar a atenção. De igual forma, estudantes que estão no ensino médio, vão prestar vestibular, eles são cobrados constantemente a estudar sem pausas, porque, afinal de contas, eles precisam passar na universidade pública, precisam passar no vestibular. E, evidentemente, eu não estou aqui falando mal ou criticando o estudo em si ou o trabalho, mas eu estou criticando aqui, a partir dessa perspectiva do filósofo sul-coreano, uma leitura que sobrecarrega o ser humano com um fardo que é incapaz de ele carregar. Porque é um tipo de situação, como eu disse, de moto contínuo, que vai tirando a nossa humanidade, que vai colocando um cansaço constante sobre nós. E é muito lamentável perceber que esse tipo de discurso também alcançou a espiritualidade cristã, também chegou na igreja. Porque hoje há muitos teólogos coach. Pessoas que afirmam que o nosso fracasso, por exemplo, seja em qualquer área for, as nossas derrotas, são, na verdade, culpa nossa, que nós precisaremos, então, nos envolver mais, cada vez mais, e dar cada vez mais, seja em termos financeiros, seja em termos de tempo, seja em termos até mesmo de oração, que aqui se torna uma espécie de meritocracia, eu faço isso para receber algo em troca. Enfim, é uma distorção da lógica do Evangelho que está sendo pregada em muitos púlpitos, em muitas igrejas. É uma proposta que adoece a vida, uma proposta que gera cansaço. Eu me lembro de ter lido, ainda antes da minha graduação em teologia mesmo, alguns livros que falavam sobre igrejas, o funcionamento da igreja. Eu me lembro de um em especial que tentava colocar aqui no Brasil uma proposta norte-americana de igreja, que era uma proposta baseada basicamente na perspectiva do empresariado. Ou seja, a igreja era lida como uma empresa. Os ministérios eram departamentos. Era preciso determinar ações, metas para cada grupo da igreja. Para o pastor, para os diáconos, para o ministério de louvor, para o ministério infantil, qualquer coisa que tinha na igreja tinha que ter metas e metas a serem cumpridas. Ora, isso vai na contramão, gente, do que o Evangelho propõe. Porque, por exemplo, quando Paulo elogia igrejas no Novo Testamento, ele não as elogia pela quantidade de pessoas que, nessa lógica empresarial, seria o resultado do trabalho. Paulo elogia, na verdade, os frutos de amor, caridade, justiça, cuidado, partilha que havia nessas igrejas. Então, vamos parar com essa neurose coach que está tomando conta de todos os espaços. Trabalhe enquanto eles dormem, para que você possa supostamente usufruir, né, os seus sonhos enquanto eles dormem. Essa frase não tem sentido. Essa frase lida com gente transformada em máquina e não em seres humanos. Essa frase é uma doença e ela causa doenças. Se você é alimentado, por exemplo, por mensagens, pregações nas igrejas, que vão gerar essa leitura de autoexploração contínua, saia desse lugar. Não dê ouvidos a isso, porque a sua saúde depende disso. É preciso pausar a vida. Nós fizemos aqui no canal, na verdade, alguns vídeos sobre isso. Eu vou colocar linkado no final. Mas eu queria chamar a atenção aqui em especial para um texto bíblico que até já comentamos em outros vídeos, mas eu queria novamente voltar a ele. Que é uma passagem muito interessante, está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 e 31. O contexto é o seguinte: Jesus tinha mandado os discípulos em missão, ou seja, vão e preguem o Evangelho do Reino. Eles vão pelas cidades e fazem muitas coisas e, aparentemente, pelo nome de Jesus, pessoas são curadas, pessoas são libertas, o Evangelho é anunciado. E eles voltam felizes, eles voltam eufóricos, afinal de contas, eles produziram muita coisa. E aí Jesus, ao vê-los de volta, a primeira coisa que ele diz é isso aí que está no texto. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E Jesus lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Perceba o que está acontecendo aqui. Jesus não está preocupado com a produtividade dos discípulos, ele está preocupado com a saúde deles. Então, quando eles retornam depois de uma missão de realização de várias coisas, a primeira preocupação de Jesus é: vocês comeram, vocês se alimentaram, vocês descansaram. É preciso pausar a vida de vez em quando. Como o próprio Jesus propõe, pausar a vida para ver flores do campo, para ver as aves do céu, porque elas não trabalham, mas Deus cuida delas. As flores também não fazem nada por si mesmas,
mas há uma glória nelas que nem Salomão teria na sua realeza. Então, há aqui um ensinamento de Jesus que vai na contramão dessa teologia coach, dessa espiritualidade coach e desse tipo de mentalidade opressora, de produtividade absoluta neoliberal. E a fala de Jesus é: descansem, cuidem de vocês, cuidem das suas relações, cuidem dos encontros com os outros, não percam tempo em atitudes e posturas que vão afastar vocês de pessoas, que vão transformar vocês em maquinário. Não, rejeitem isso. E não é apenas Jesus que propõe uma coisa dessas. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve para Timóteo, ele diz assim, com todas as letras: cuida de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, a doutrina, ela é secundária. Cuidar de você mesmo é mais importante. Porque, afinal de contas, o templo de Deus, segundo a perspectiva do Novo Testamento, não é o espaço da igreja, as igrejas construídas com tijolos, com argamassa, não. O templo de Deus somos nós. Então, cuidar de si mesmo é importantíssimo. Pare a vida de vez em quando. Deus não ficará chateado se você desenvolver uma teologia do prazer. Uma teologia que te faz, por exemplo, ir num domingo pela manhã à praia, no lugar de ir à igreja. Porque estar na praia, por exemplo, também é adorar a Deus. Também é celebrar a sua criação e aproveitá-la como dom divino. Dito de outra forma. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. É preciso desacelerar, parar a vida, separar tempo para momentos de ócio, momentos em que não há nada a ser feito, a não ser aproveitar a si mesmo diante de Deus e a vida que Ele deu. Afinal, como disse Sócrates, e citamos essa frase no início aqui do vídeo, tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. Quero também avisar a vocês que no último domingo desse mês de setembro, a gente vai aqui retornar com as lives, no último domingo. Nós terminamos de fazer lives sobre as Crônicas de Nárnia, abordamos os 7 volumes. Se você tiver interesse em assistir, é só clicar aqui na playlist ao vivo. Mas nós vamos fazer também aqui alguns encontros falando sobre a trilogia cósmica de C.S. Lewis. Então, dia 24 de setembro, a gente vai aqui abordar o primeiro livro, que é Além do Planeta Silencioso. Então, aguardo você. Um abraço e até.